E nós agora mudaremos para uma outra parte do programa, onde nós temos um incrível e surpreendente indivíduo mudando as vidas de tantas pessoas no planeta. O nome dela é Doutora Brooke Goldner, e eu quero me assegurar de que ela esteja no Zoom conosco. Brooke, você está aí? Eu estou aqui. Como vocês estão? Maravilhoso. Bem, estamos tão encantados. Estamos muito bem porque ela está aqui. Eu sei. Ela tem algumas incríveis histórias para contar e conhecimento para compartilhar conosco, mas antes de chegarmos nas histórias e no conhecimento, eu gostaria de contar a todos. Bem, Lee e eu gostaríamos de contar a vocês sobre ela. Bem, doutora Brooke Goldner, MD, é uma médica certificada pelo Conselho e fundadora da GoodbyeLupus.com. Agora, isso já fala muito pelo que ela é conhecida. Ela é a criadora do protocolo de nutrição hipernutritiva para a reversão do lúpus e é autora de 3 livros best-sellers: Goodbye Lupus, Goodbye Autoimmune Disease e Receita de Suco Verde para impulsionar sua saúde e cura. Ela foi destaque em vários documentários, tais como Eating You Alive, Whitewashed e The Conspiracy Against Your Health. Ela também apareceu em noticiários de TV e no Home and Family Show, bem como em muitos programas de rádio e podcasts. A doutora Goldner é uma palestrante muito procurada. Então, somos tão abençoados por ela ceder seu precioso tempo para estar conosco e ela compartilha o palco regularmente com outros médicos notáveis. A doutora Goldner formou-se na Carnegie Mellon University com honras. Eu acredito nisso, por aquilo que ela já realizou, pela pesquisa genética em leucemia e neurobiologia. Ela é graduada pela Temple University School de Medicina, foi chefe de residência na UCLA, Harvard Residency, e ela possui um certificado em nutrição à base de plantas, da Universidade de Cornell. Bem-vinda, doutora Brooke. Todas as coisas que eu acabei de dizer, e lendo a sua biografia, eu realmente estou interessado. E isso nos diz, vamos apenas começar do início. Como você se interessou em tudo isto? Oh, meu Deus! Então, não é como de repente eu desenvolvi um interesse em tudo isso. É como se fosse a minha história de vida. Então, antes de eu ser uma autora de best-sellers e estivesse em qualquer show de TV ou programa, ou fazendo qualquer dessas coisas, ou antes de ter um jaleco branco, eu era uma paciente. E então, minha história realmente começa quando eu era uma adolescente. E eu fiquei doente. Eu comecei a desenvolver problemas como enxaqueca, que então levou a artroide, que levou a erupções cutâneas, e finalmente, com 16 anos de idade, comecei a ter um dia muito ruim, com uma artroide terrível, me sentindo horrível, enxaquecas, vômitos. Meus pais me levaram para a emergência e os médicos finalmente encontraram meu diagnóstico e eles me diagnosticaram com uma doença chamada lúpus. O lúpus é uma doença autoimune, o que o seu sistema imunológico deveria caçar e destruir invasores como Covid, bactérias, vírus, ou ajudar você a lidar com ferimentos. Bem, no lúpus, seu sistema imune fica confuso e começa então a caçar e destruir parte do seu próprio corpo. E então, isso estava causando a artroide e as erupções, mas também quando eu entrei, eles também perceberam que eu estava no estágio 4 de falha dos rins. Então, eu acho que eu tinha dores e erupções e dor de cabeça e foi me dito então que eu tinha 6 meses para viver se eles não fizessem alguns tratamentos muito agressivos, até mesmo experimentais. Então, eu recebi altas dosagens de esteroides, recebi altas dosagens de hormônios para impedir a puberdade de continuar, porque os medicamentos que eles queriam me dar, como quimioterapia, poderiam literalmente causar câncer, esterilidade, vários tipos de coisas. Então, eu fui tratada pesadamente pelo mundo médico para tentar me salvar, porque eles disseram que se isso não acontecesse, então em 6 meses meus rins falhariam completamente e eu não conseguiria. A menos que se eu fizesse talvez diálise fosse minha melhor escolha. Então, como vocês podem ver, eu consegui, mas foram necessários muitos médicos e muitos remédios e muita dor para passar por aqueles anos. Então, eu tive 2 anos de quimioterapia e aquilo eventualmente ajudou meus rins a chegarem numa remissão, mas com a lúpus, a remissão não significa que você não está doente, não significa que você está curada, simplesmente significa que você não morreu daquela doença. Então, essa foi literalmente minha entrada no mundo da saúde. Eu era uma nerd, eu sempre adorei ciência, biologia, mas realmente isso que me colocou no meu caminho, em meu propósito. Naquela época eu não sabia por que eu estava tão doente ou por que eu estava passando por tudo aquilo. Eu simplesmente precisei encontrar uma forma de permanecer focada e permanecer com propósito e permanecer
permanecer feliz, apesar de todas as coisas que estavam acontecendo comigo em minha saúde. Então, aquela era a minha meta. Toda aquela informação estava me sendo dada sobre quão doente eu estava e quão pobre parecia o meu futuro, mas eu venho de uma família muito resiliente, que, na verdade, não houve essas histórias negativas. Minha família veio aqui como refugiados da Segunda Guerra Mundial, eles são sobreviventes do Holocausto, e eles sofreram e passaram fome, perderam muitas coisas na guerra, e quando eles vieram para cá, foi para que suas crianças pudessem ter um futuro melhor. Então, mesmo que eu estivesse doente e precisasse tomar muitos medicamentos e lidar com muita dor, eu ainda me sentia muito sortuda, porque minha vida era melhor do que a da minha família, que estava sofrendo através de campo de concentração e o Holocausto, e eu estava rodeada por pessoas que me amavam. Então, foi assim que eles me mantiveram focado, dizendo que eu tinha sorte, eu precisava permanecer grata e que eu não morreria. Eu teria uma vida cheia de propósito, eu precisaria perseguir minha alegria e minha paixão e continuar trabalhando em direção às minhas metas. E não abraçar aquela ideia de que estava acabado e que eu não conseguiria. E foi isso que eu fiz, então eu simplesmente trabalhei mais duro, estudei mais duro. Talvez eu não fosse capaz de sair ao sol, talvez não fosse capaz de fazer outras coisas que as pessoas podiam fazer devido à minha dor ou os efeitos colaterais dos meus remédios, mas uma coisa que eu poderia fazer era ler e estudar, e foi isso que eu fiz. Então eu ainda me formei entre os 10 melhores da minha classe no colégio. Eu fiz o estágio na Carnegie Mellon, que era uma escola de ciência muito prestigiada, e fiz pesquisa lá. Mas minha meta sempre foi simplesmente, sabe, outras pessoas poderiam ser capazes de ver uma vida mais longa, mas eu iria concentrar o máximo de vida nos anos que eu tinha, que eu pudesse, então eu viveria muito grande, na pequena quantidade de anos que eu poderia ter, e a maioria das pessoas vive 100 anos, eu iria amar, aprender, e eu alcançaria, e foi isso que eu fiz, foi isso que eu pensei que seria a minha contribuição, seria que talvez eu fizesse alguma pesquisa genética que poderia ajudar com doenças autoimunes, ou eventualmente eu decidiria me tornar uma médica e ensinaria pessoas com doenças crônicas de como eles poderiam viver vidas com propósito, belas e apaixonadas, apesar da doença, mas eu nunca pensei que eu encontraria algum tratamento alternativo ou uma forma de reverter essas doenças. Isso foi puramente acidental e algo que realmente mudou minha vida completamente, e isso veio de uma história de amor. Eu adoraria ouvir essa história de amor, e para nós sentimos que não há acasos. Isto foi uma orientação divina, essa é a pessoa para nossos tempos. Uau, exatamente. Então qual é a história de amor que abriu a porta para uma forma alternativa de tratar o lúpus? Então o que aconteceu foi que, enquanto eu passei pelo colégio, eu fui capaz de manter minha remissão. E, novamente na remissão, eu não estava morrendo, então meus rins estavam estáveis, mas eu ainda precisava de medicamentos. E eu tomava medicamentos extras para minhas enxaquecas e também para minha artroide, mas eu era funcional. E aquilo era o que importava mais para mim. Então eu fui para a escola médica, e na escola médica eles não se importam realmente com as doenças que você tem, você precisa trabalhar as horas. Eu não podia gerenciar meu sono e meu estresse da mesma forma como fazia no colégio. E eu estava trabalhando em 1,100 horas por semana, passando pela escola médica. Hoje eles têm leis contra aquilo, mas não naquela época. Então eu sou velho bastante agora que eu predato aquelas leis que protegiam-nos quando se podia trabalhar mais de 80 horas por semana, mas eu estava trabalhando mais do que aquilo. Havia dias que eu ficava a noite toda trabalhando no hospital, voltava para casa, dormia, despertava com as roupas e já voltava. Eu não tenho orgulho disso, mas eu fiz isso algumas vezes porque eu estava tão exausta. Então eu fiquei doente novamente na escola médica e eu comecei a ter visão dupla e acabei desmaiando um dia e acabou que o lúpus agora estava criando coágulos sanguíneos. Eu estava tendo pequenos derrames quando eu estava trabalhando no hospital. Então naquele ponto eu estava de volta com os médicos novamente e agora eles estavam me dando. Eles disseram que eu precisava tomar injeções todo dia pelo resto da minha vida, pois eu poderia ter um derrame ou um embolismo pulmonar ou algo horrível. Então era aí que eu estava naquele ponto. E definitivamente era um tempo mais difícil para mim, quando eu tive aquela doença novamente na escola médica, porque a primeira vez que eu fiquei doente aos 16 anos, sabe, eu era uma criança, não havia internet, na verdade eu não compreendia o que eu tinha, simplesmente eu fazia o que meus médicos diziam. E agora, como uma estudante de medicina, eu sabia claramente o que eu tinha, e eu compreendia o quão grave era, que eu estava progredindo novamente, eu estava com 20 e poucos anos naquela época. E eu tive conversas com meu médico dizendo:
Sabe, eu nunca seria capaz de ter filhos, porque entre a falha do rim e os coágulos sanguíneos, provavelmente o bebê não sobreviveria e provavelmente eu não sobreviveria. É muito perigoso para pessoas com lúpus. E eu estava progredindo para deficiência, provavelmente estaria deficiente com meus 40 e poucos anos. Sabe, o relógio estava passando. Então, era algo mais difícil quando aquilo acontece. Eu me dei cerca de 2 semanas para chorar e receber apoio. Depois, sabe uma coisa? Eu ainda estou aqui. Então, sabe, eu meio que pensava como um João Bobo, que o lupus iria me golpear e eu voltaria. Você lembra daqueles brinquedos quando você batia, ele caía e depois voltava novamente? Então aquela era eu. Então, eu, pum, batia no chão e depois voltava. E sabe de uma coisa? Ainda estou aqui, ainda estou viva. Eu acabei de ser aceita na primeira residência na UCLA, na Califórnia, onde eu queria trabalhar com um sem-teto. E eu estava muito empolgada para o que vinha a seguir. Eu dizia, sabe de uma coisa? Ainda estou em sorte. Quantas pessoas vivem seu sonho? Sempre tinha sido meu sonho. Eu seria uma médica em mais 1 ano e meio e eu vou viver meu sonho. Isso era o que importava. Então, eu estava de volta ao meu lugar, de gratidão e felicidade por minha vida, onde eu sempre vivia. E a tristeza não ficava por muito tempo, porque eu sou obcecada com felicidade. Eu não quero perder tempo. O tempo é precioso para mim. Então, naquele ponto foi quando eu conheci o homem com quem eu me casei, Thomas Tedlock, e aquilo em si mesmo foi a história fantástica. Se você não acredita em acasos, foi incrível como nós nos encontramos. Talvez tenhamos tempo para falar sobre isso. Mas o universo continuava nos colocando no mesmo lugar até que finalmente nós entendemos. Mas nós nos apaixonamos muito rapidamente e dentro de um mês, depois de nos conhecermos naquela época, nós sabíamos que queríamos nos casar. Sabe, eu precisava explicar àquele belo e fantástico homem que, sabe, eu não posso ter seus filhos, eu ficarei descapacitada, você precisará cuidar de mim antes de eu morrer jovem. Não é exatamente uma resposta romântica a uma proposta de casamento. Sabe, com 28 anos de idade, dizer isso a alguém. Então, para o crédito dele, meu marido disse, sabe, eu prefiro ter uma vida curta com você do que uma vida inteira com outra pessoa. Faremos a nossa vida o melhor que nós pudermos. Eu disse, tudo bem, vamos fazer isso. Então, eu tenho muitos pacientes e clientes que sentem que é injusto ter um relacionamento com outra pessoa se você estiver doente, que é injusto com eles. E eu digo, não decida quem vai amar quem. Se alguém quer amar você, então deixa essa pessoa te amar, sabe? Receba todo o amor. Então foi aquilo que fizemos. E dissemos, vamos ter a melhor vida que pudermos juntos. E meu marido, ele é um cara fascinante, ele mesmo. E sua obsessão é com o metabolismo. Então ele tem seu próprio livro, best-seller, Miracle Metabolism. E sua obsessão é que deve haver uma dieta humana ótima, que parece que os cientistas sabem o que as girafas devem comer, eles sabem o que os leões devem comer, eles sabem o que os gatos devem comer, o que os cães devem comer, mas eles não sabem o que os humanos devem comer. Todos têm uma diferente ideia sobre dietas. Isso não é científico. Ele também é um cara do Carnegie Mellon. Somos muito hardcore na ciência. Então ele estava obcecado com a melhor dieta para o metabolismo humano. Todos deveriam ser capazes de ter um metabolismo rápido, perder peso facilmente e ganhar músculo rapidamente. Deveria ter uma forma de fazer isso. E ele estava certo, e ele descobriu. Quando eu conheci, ele estava no processo de descobrir isso, e então disse, eu gostaria de ter um metabolismo rápido, de forma que eu pudesse parecer bem no meu casamento, porque eu farei isso uma vez, iremos para Maui, e eu quero parecer incrível. E eu estava comendo a melhor dieta para ficar com sobrepeso e ficar doente, isso é chamado comida de hospital. Se você quer ser doente e ficar com sobrepeso, é a melhor coisa. É bom para os negócios do hospital, você come aquilo, você estará no hospital. Então eu estava usando aquele grande jaleco branco que cobre tudo, sabe? Mas eu queria parecer bonita para o nosso casamento, e eu pedi a ele para me ajudar com a minha dieta. E ele precisou fazer mudanças para mim, porque eu fui a primeira vegetariana que ele tinha conhecido. Eu tinha sido vegetariana desde criança, mas ainda comia ovos e laticínios muito processados, sacola de Doritos, sabe? Coisas que não são saudáveis. Então, ele combinou o que o trabalho dele tinha sido até aquele ponto com minhas convicções e limitações pessoais sobre dieta. E eu fiz aquela dieta. E funcionou. Dentro de 3 meses, eu fui do tamanho 11 para o 3. Eu estava totalmente magra, com abdômenes fantásticos. Mas pela primeira vez, desde que eu tinha sido diagnosticada com lúpus, eu vinha sendo doente por 12 anos naquele ponto, com falhas no rins, coágulos sanguíneos, artroide, todas essas coisas por 12 anos. Pela primeira vez não tinha dor de cabeça, nenhuma dor, muita energia. Eu me sentia fantástico. Eu estava trabalhando em torno de 30 horas como estagiário no hospital. Eu tinha tanta energia que poderia ir para a academia depois do hospital.
tal. Isso não é normal se você não tem lúpus, e definitivamente não é se você tem. Então, logo antes do nosso casamento, eu fui fazer meu exame de sangue e foi negativo para o lúpus. Então, aquele primeiro exame, este mês, na verdade estou celebrando 17 anos desde aquele exame, e eu nunca tive uma recaída de lúpus. Eu tive duas belas e saudáveis crianças, eu nunca tive uma recaída em meus laboratórios, meus rins voltaram ao normal depois de 12 anos, eu tenho rins normais e perfeitos, meus exames sanguíneos estão normais para os rins, meus testes de urina também. É como se nunca tivesse acontecido, isso aconteceu por 12 anos na minha vida. Então, depois de ter meu primeiro filho, nós percebemos, quando o lúpus não retornou, e depois de dar à luz, eu estava de volta aos meus genes de antes da gravidez, e nós provamos a teoria do metabolismo dele, e também provamos que o metabolismo precisa significar algo mais do que apenas se você pode perder peso ou ganhar músculo, mas talvez tenha a ver com a sua habilidade, a habilidade das suas células de responder o que elas precisam fazer, reparar dano, função imune. Então, nós passamos anos examinando o que tinha acontecido comigo, o que eu fiz, o que eu comi, para ver se poderíamos descobrir o que foi que causou aquilo, porque nós não acreditamos que seja ético apenas dizer às pessoas, faça o que eu fiz, eu melhorei, que é o que você encontra por toda a internet. Você não sabe se você ficou bem devido ao que você fez, ou ao pesar do que você fez, foi o amor, sabe? Meu marido precisaria encontrar com a pessoa e abençoá-los, o que foi, não é? E então nós queríamos compreender cientificamente qual era o impacto da nutrição nas funções celulares e reparação do sistema imune. E o que nós descobrimos foi que nós, acidentalmente, entre nós dois, tínhamos nos colocado na dieta mais anti-inflamatória e curativa possível. E então nós testamos. E pudemos obter o mesmo resultado. Apenas como nós provamos que podíamos ter o mesmo resultado com todas as pessoas, é que nós decidimos compartilhar, decidimos liberar para o público gratuitamente, porque nós acreditamos que era direito humano ter acesso àquela informação. Então, desde isso, milhares de pessoas por todo o mundo reverteram doenças como lúpus, artrite reumatoide, esclerose múltipla. Eu acabei de postar ontem um vídeo de alguém que eu encontrei no YouTube. O YouTube recomendou um vídeo e foi de alguém que tinha lido meus livros e ela reverteu sua esclerose múltipla e ela recuperou a visão depois de 10 anos sem a visão, e ela retornou depois de beber meus sucos. Então, tem sido um belo presente, que tudo pelo que eu passei, eu sou capaz de ajudar as pessoas a salvar suas vidas, e meu marido sempre diz, eles precisam salvar suas esposas, mas eu adorei isso. E foi tão perfeito estarmos juntos. E podemos ver tudo e desfrutar o presente, o dom que nós temos, mas ficamos felizes em poder oferecer isso para o máximo de pessoas que pudermos também. Eu apenas gostaria de parar o relógio e dizer que fantástico, você disse sim para o amor, sim para a felicidade neste momento, e sua vida poderia ter sido tão diferente. E há tantas pessoas agora mesmo que estão naquela mesma porta recorrente de ter que tomar uma decisão, onde eles estão naquela esteira rolante que os mantém naquela esteira rolante, ou elas podem tomar um caminho totalmente diferente que poderá trazê-los esses incríveis presentes que vocês acabaram de compartilhar conosco, ter filhos, ter a visão retornando. Antes de continuarmos, eu quero falar sobre o suco, quero falar sobre qual é o próximo passo, qual é a recomendação do que você descobriu. Então, com certeza, o que eu direi apenas comentando sobre o que vocês trouxeram, o que eu ensino aos meus pacientes e aos meus clientes de bem-estar, é que eu acredito que o seu coração é o seu GPS para o seu propósito. Então, quando as coisas te fazem se sentir feliz, alegre, fascinado, empolgado, este é o seu coração dizendo, continue adiante, certo? Mas quando você encontra resistências, quando as coisas parecem dolorosas, ou insalubres, ou erradas, então, vire à esquerda, faça uma volta completa. Então, realmente acredito que o nosso coração está conectado ao nosso propósito e paixão, e sempre disse sim para isso. E eu fui criada dessa forma. Meus pais diziam, sabe, enquanto um emprego te faz feliz, que você faria gratuitamente, você sempre encontrará o seu caminho. Então, eu sempre fui muito abençoada por ser criada daquela forma, porque realmente essa é a nossa conexão, que a alegria importa, e eu descobri que tudo isso está conectado ao nosso propósito. E eu direi algo que eu só comentei antes. Quando conheci meu marido, eu o encontrei quando eu estava em um encontro com uma outra pessoa. Foi o nosso primeiro encontro e o homem era rude. E eu não perco tempo sendo infeliz. Muitas pessoas têm um dia ruim, esperem até o dia terminar, depois reclamam. Eu simplesmente disse, sabe, você está sendo muito rude, então o encontro terminou, obrigado, eu encontrarei meu caminho de volta para o meu próprio carro, mas a música era maravilhosa, eu disse, então ficarei, curtirei a música, dançarei, mas essa parte terminou. E foi assim que eu fiz, eu deixei o encontro e dancei a noite toda, tive momentos maravilhosos, e quando eu fui pegar um copo de água, meu marido estava sentado lá, normalmente ele não teria saído naquela noite, mas ele saiu devido a um amigo ter insistido.
E porque ele estava lá e eu estava lá, eu me sentei, conversei com ele e nossos corações se conectaram. Então, porque eu não estava disposta a ficar miserável nem por um momento, e eu não estava me permitindo sofrer devido à negatividade de alguém, aquilo me deu aquela oportunidade que eu poderia ter perdido de então conectar-me com o meu verdadeiro propósito para estar naquele lugar, naquele dia, que era encontrar minha alma gêmea. Sim, eu estou muito conectada com o meu coração. E, pessoal, apenas quero dizer agora mesmo, se você está ouvindo, esta é a mensagem que temos dado por anos e anos. Você tem uma escolha sobre o que fazer, você tem uma escolha para escolher esse tipo de coisa, e vocês acabaram de ouvir ela dizendo isso. Sim, com certeza, mas eu posso falar sobre os sucos. Então, a ciência está toda conectada através de tudo isto. Quando se trata de funções celulares, há certas coisas, então você é um conjunto de células todas trabalhando juntas. Você tem cerca de 100 trilhões delas. E é necessário muito dano para você até mesmo se sentir doente. Você pode carregar milhares, milhões, até trilhões de células que estão doentes e você nem percebe até que você chega naquele limiar crítico onde você diz, eu tenho uma dor, mas enquanto isso, aquela dor foi causada por muita doença que estava se acumulando até você chegar ali. Então, eu fico emocionado ao falar do meu marido, então, tudo bem. Então você tem essa doença que está crescendo dentro de você e agora precisamos reparar aquele dano. E a boa notícia, o que eu aprendi, é que nunca é tarde demais. Suas células são programadas para se repararem. Como um conjunto de Legos que tem as instruções, você precisa das instruções e dos Legos, certo? Se estivesse faltando uma das peças, agora você está paralisado. A mesma coisa com o reparo celular. Você precisa de vitaminas, minerais, antioxidantes, fitonutrientes, fitoenzimas, ômega 3, todas essas coisas diferentes que você precisa para o reparo celular. E o protocolo que nós criamos é chamado de hipernutrição, porque o que nós fazemos é que nós intencionalmente te damos uma overdose com os nutrientes que o seu corpo usa para o reparo celular. Então o que isso faz é que isso cria esse metabolismo rápido, onde você pode, se sua meta é perder gordura rapidamente ou criar músculo facilmente, funcionará, ou se você precisa reparar dano, funcionará para aquilo. Quando o dano é reparado, fica melhor em lidar com as ameaças conforme elas vêm. Por exemplo, se você tem um resfriado ou uma gripe, que você deveria lidar rapidamente para melhorar, envelhecimento. Envelhecimento é uma função de quebra das células com o tempo. Se você tem mais nutrientes, você envelhecerá mais lentamente, você reverterá o processo de envelhecimento em todos os órgãos do seu corpo, incluindo a pele. Mas mais importante ainda, aqueles que estão dentro, que te mantêm adiante. Então a forma como nós fazemos a overdose para as pessoas é uma forma simples de fazer, é com sucos verdes. Eu sempre tenho um, eu estava bebendo isso. Mas a forma mais fácil de fazer hipernutrição é através de um canudinho, porque muitas pessoas não estão acostumadas a comer os alimentos que dão a elas a densidade de nutrientes necessários para estimular esse processo de reparo. Altas doses de vitaminas, minerais, antioxidantes, todas essas coisas que eu quero que você tenha, vêm de vegetais crucíferos e folhas verdes escuras, como espinafre, couve, brócolis, sabe, todas essas coisas que as pessoas não tendem a comer muito, eu quero que elas comam muito delas. Então o que nós descobrimos é que se nós pudermos encher um mixer com os verdes, e você enche 75%, você soca ali, usa seu cotovelo, seu pé, o que você puder, com 75% cheio. Ômega 3, você pega um punhado de semente de chia, coloque ali, adicione um pouco de água. A água é um ingrediente-chave para reparo celular. Pessoas que estão desidratadas não se curam rapidamente, elas precisam desse ingrediente. Você não precisa de mais café, você precisa de mais água, não é? Coloque água ali, então, com o espaço que sobra. Você adiciona suas frutas favoritas, banana, manga congelada, abacaxi, cerejas. Faça ficar gostoso, então você mistura aquilo, coloca um canudinho e você simplesmente bebe aquilo ao longo do dia, de forma que mesmo que você adicione isso a uma dieta que não é ótima, você agora está adicionando a nutrição que seu corpo precisa para ser capaz de reparar os danos. E é incrível como décadas de danos podem ser reparados muito rapidamente e as pessoas podem retornar a uma saúde normal. É uma coisa incrível que eu vejo várias vezes, mas pode ser simples assim. Mas se você não gosta de sucos, você pode comer. Quando eu fiz, eu não sabia sobre sucos, eu comia cerca de 1 quilo de brócolis e couve-flor por dia. Eu colocava em guacamole. Se você me der guacamole, eu posso comer qualquer coisa. Simplesmente eu colocava ali, eu comi e funcionou. Mas a maioria das pessoas, elas preferem isso. Você pode ter o sabor de manga, abacaxi, banana. Você pode beber sua vida sem precisar colocar muita energia mental em como vou ingerir todo esse alimento. Eu adorei que você disse sobre nosso corpo tendo a habilidade de se reparar, não importa de qual condição você está iniciando. E eu posso ver como isto é como uma bebida Duracell, não é? Bem, com certeza.
A maioria das pessoas nunca sentiu aquilo. Quando você recebe uma dose, especialmente quando você tem um mixer muito potente, que simplesmente abre todas as paredes das células, você bebe e você recebe uma superdose de vitaminas, minerais, e é uma experiência fantástica, incrível. Muitas pessoas caminham por aí sentindo-se cansadas o dia inteiro, e o motivo por estar cansado é que você não está recebendo sono bastante, você está malnutrido ou está desidratado. Quando você conserta essas questões de hidratação, nutrição, e você se segura de dormir o suficiente, você ficará surpreso o quanto de energia você tem, quão bom é isso. É por isso que eu sou viciado nisso, eu nunca vou deixar isso, porque eu me sinto tão bem. Mas sabe, o dano pode ser causado por muitas coisas. Temos estresse emocional, que é muito daninho. A maior parte das pessoas com quem eu trabalho tem significativos traumas emocionais em sua vida. Eu sou uma especialista em trauma. Então, quando você tem traumas emocionais significativos, depressão, ansiedade, isso causa danos às células, afeta a forma como o seu sistema imunológico funciona. Então, muitas pessoas com depressão, ansiedade, trauma emocional têm doenças autoimunes ou outras doenças, como câncer, doenças cardíacas e outras coisas. Então, essas coisas podem causar dano. E a dieta errada não apenas causa dano, mas te priva dos ingredientes que você precisa para curar o dano. Então, eu tenho uma abordagem muito holística, onde eu trabalho com as pessoas dizendo, vamos curar as emoções, vamos curar os alimentos, e quando você une essas coisas, seu corpo tem uma habilidade marcante de retornar. Eu faço uma piada, eu digo que eu estou no negócio de ressurreição, porque muitas pessoas que vêm até mim, eles têm 30% de seus rins funcionando, eles têm glaucoma, sabe, eles têm diabetes, todas essas coisas, e muitos deles mal se movem. E então, depois de uma questão de apenas semanas, eles estão de volta. Quer dizer, eu tive um cara com 70 anos, mais ou menos, que tinha glaucoma, 5 semanas depois, visão normal. Acabei de ver um post hoje de alguém que fez, eu tenho algo chamado recuperação rápida, quando as pessoas trabalham comigo todos os dias, por 4 ou 6 semanas, ela fez uma recuperação rápida comigo para lúpus há 3 anos, ela tem estado em remissão desde então, ela já teve uma criança agora, nunca teve uma recaída, sua irmã gêmea fez também, enquanto estava grávida, e ela também se curou. É simplesmente incrível, que na verdade não importa qual seja a doença, porque os nutrientes não são específicos para a doença, é específico para o celular. Então, se você cuida bem da sua saúde mental, se você dorme bastante, se você se nutre de forma apropriada, seu corpo pode realmente retornar de muito mais do que você pensa. Belo, eu gostaria de informar as pessoas que o website goodbyelupus.com, se você for para aquele website, é lá que você encontrará muito mais informação, e então há esta incrível oportunidade de receber receitas gratuitas de um outro website que é chamado smoothieshred.com. Então isso é smoothieshred.com, SMOOTHISHRED.com. Este é um website gratuito que o meu marido fez para o público. Ele tem receitas gratuitas, vídeos com instruções. E tudo isso, você não precisa fazer nenhum login, você não precisa colocar seu endereço de e-mail, é completamente um serviço público. Então há muitas grandes informações lá para as pessoas. Então isso é tão incrível que nós tenhamos acesso agora, não apenas para nutrir nossa alma, nossas emoções, mas nossos corpos, porque estamos aqui. Estamos aqui e Cryon já disse, nós devemos estar no planeta por muito, muito tempo. Sabe, você pode ser um ser espiritual, mas você está vivendo num corpo físico. Então, você precisa cuidar desta parte. Com certeza, eu concordo. Não poderia ser mais simples como beber através de um canudinho. Quer dizer, quão difícil isso pode ser? Já gostei. Nesse ponto, nós temos mais alguns minutos. Adoraríamos que você tiver alguma coisa para nos dizer, muito rapidamente, o que você diria? Eu acho que é realmente importante considerar o impacto daquilo que você faz por si mesmo nas pessoas que se importam com você. Muitas vezes as pessoas sentem que é egoísta, cuidar da sua própria saúde, fazer autocuidado, o esforço e os gastos que são necessários para comer bem ou ter a ajuda que você precisa por si mesmo. Mas é realmente importante que você considere quantas pessoas, na verdade, precisam de você e te amam. Eu acho que é muito importante. Talvez haja pessoas em seu círculo, crianças ou pais ou irmãos ou amigos,
mas também eu acredito que cada um de nós nasceu com um dom que nós deveríamos oferecer ao mundo e que nós não podemos dar se estivermos doentes. Então, realmente, cuidar bem de si mesmo é a coisa mais importante que você pode fazer para todos os outros que precisam de você aqui. Então, simplesmente comece, experimente. Mesmo que for adicionar o que está faltando, mesmo que for adicionar um suco a uma dieta do McDonald's, comece a dar o passo que você puder em direção àquilo e lembre-se de que cuidar de você é, na verdade, melhor para todos os outros também. Tão belamente dito. Muito obrigada, Brooke. Me lembrou de uma das citações de Cry, uma das minhas favoritas. Eu cuido de mim primeiro e eu honro a minha e a honra da minha jornada é passado para os outros de uma forma sincronística. Então, muito obrigada, Brooke. Fantástico. Obrigada por ser uma fantástica convidada. Muito obrigada.